Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre grande poder, pessoas comuns. Quando Jesus subiu aos céus, Ele disse que enviaria a nós o Consolador, o Espírito Santo, que habita hoje naqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas Ele também disse que faríamos coisas maiores do que Ele fez. E nesse momento eu quero ressaltar a vida de Pedro, o apóstolo Pedro. Muitas vezes quando as pessoas vão falar sobre Pedro, elas falam sobre o quão sanguíneo ele era, e ele realmente era. Mas não eram só essas características que evidenciavam Pedro. Ele era um homem companheiro. Se você lê em Marcos 5,37, vai falar sobre a cura da filha de Jairo. Dos 4 que entraram no quarto, fora a mãe e o pai de Jairo, ele foi um dos 4. Ele foi um dos 3 que Jesus chamou João, Tiago e Pedro para estar junto no momento da cura. Na oração do Getsemane, ele também estava presente. Então, Jesus queria transformar a vida de Pedro de uma forma diferente. Ele tinha 12 discípulos, mas Pedro precisava ser transformado de uma forma diferente. Porque quando Jesus olha para Pedro, Jesus vê, se esse homem é desse jeito, sendo um simples pescador, imagine quando ele for pescador de homens. Ele será grande. Uma das outras características que as pessoas ressaltam é como o quanto ele era impulsivo, e isso está ligado a ser sanguíneo. Em João 13, de 8 a 9, você percebe que quando Jesus tenta lavar os pés de Pedro, ele diz: não, eu não sou digno de que o Senhor me lave os pés. Então Jesus diz para ele: olha, quem eu não lavar os pés não tem parte comigo. Aí Pedro fala: então lava minha cabeça e lava as minhas mãos. Ele era desse jeito. Ah, não tem parte? Então eu quero mergulhar nessas águas. Pedro também era um homem de fé. Em Mateus 14, 28 e 29, fala sobre aquele momento onde Jesus andou sobre as águas. Anterior a isso, teve uma tempestade. Eu não sei se você já passou por uma grande tempestade. Nós aqui em Curitiba passamos por um tornado bomba, onde ocorreram ventos com mais de 100 km por hora. Não 100 mil, 100 km por hora. E eu fiquei olhando pelo vidro, tudo balançando, caiu árvore, casas foram destelhadas. Foi terrível. E eu comecei a imaginar. Imagine esse tipo de tempestade no meio da água, você num navio ou num barco. Então logo depois da tempestade, então vem Jesus andando sobre as águas, e os discípulos gritaram: não, é um fantasma. E Jesus disse: não sou eu. Naquele momento que aconteceu, Pedro demonstrou a fé dele. Porque muita gente pensa: Pedro andou até Jesus, ele começou a afundar, Jesus falou: você é um homem de pouca fé. Sim, isso realmente aconteceu. Mas eu escutei uma pregação na minha igreja esses dias que olhava por uma outra perspectiva essa passagem. Pedro foi o único dos 12 que teve fé o suficiente para dizer: Deus, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele desceu do navio e ele andou sobre as águas. Ele foi o único que teve fé para isso, querido. Então Pedro era um homem de fé. Era um homem de fé. E aqui eu quero te entregar nessa tarde a chave dessa palavra. Por causa dessa fé, por causa das características que Pedro tinha, ele foi muito usado por Deus. Aí é o poder, grande poder em pessoas comuns, porque Pedro era um homem comum, ele era um pescador. Lá em Atos 2,41, fala sobre o número de conversões que tiveram numa das primeiras pregações de Pedro, se não a primeira. 3.000 pessoas aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Só que você repara o seguinte: naquela época não eram contados mulheres e crianças. E com certeza,